viu? Mariane, Matheus, Vinícius, Felipe, Jorginho. Jorginho é aquele bafudo, né? Isso mesmo, aquele bafudo lá? Hein, Jorginho? Você que é o bafudo? Maria Alice, Beatriz, Vinícius, João, Vitória, Luísa, Letícia. Pô, todo mundo aí, legal, hein, gente? Gilmar, maravilha. Isso, vai, vai, bafo. O cara é bafudo mesmo. Ô, Greguinho, tem um bafudo aqui, cara. É o Jorginho. Não, vou anular isso aí, hein? Ah, eu vou anular isso aí, hein? Eu vou descobrir como é que se anula isso aí, hein? Um abraçado, rapaziada. Não, então, hoje é frente 1, porque, na verdade, bom, primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos aí, viu, gente? Que a gente tenha uma boa aula, que a gente tenha um bom encontro aí. Greguinho bafudo também. Nossa, está fazendo uma acusação seríssima e gravíssima, hein? Isso aí depois eu vou investigar, eu vou passar limpo isso aí. Essas denúncias devem ser apuradas, viu, Jorginho? A gente tem que começar a classificar, a catalogar, entendeu? Os bafudos aqui na escola. Tem os irmãos Fonseca e tal, mas o Greguinho eu não sei não. Mas de qualquer maneira, vamos lá, vamos voltar à aula. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu adotei uma estratégia. E continuarei nela pelas próximas semanas. Gravar as aulas da frente 2 e dar as aulas ao vivo da frente 1. Então, eu vou gravar as aulas de História do Brasil e vou trabalhar ao vivo com vocês a parte de História Geral. Firmeza? Tranquilo, rapaziada? Bom, vamos lá? Vamos dar continuidade, então? Vamos? Bom, ao término da aula passada, eu expliquei para vocês a importância do atoleiro para o declínio do Império Francês. Lembrem-se que atoleiro foi a palavra usada por Napoleão Bonaparte para designar a fracassada ocupação da Espanha pela França. A Espanha se tornou um atoleiro na vida de Napoleão Bonaparte. Porque na Espanha, a França perderá homens, e na França, e na Espanha, a França perderá principalmente prestígio. Essa guerra na Espanha, que começou em 1807, vai se prolongar até 1814. De novo, os franceses tiveram de lutar contra os espanhóis entre os anos de 1807 a 1814. Durante a presença das tropas francesas em solo espanhol, a Rússia segue o caminho inicialmente aberto por Portugal. E assim como os portugueses, os russos rompem com o bloqueio continental. A reaproximação da Rússia com a Inglaterra foi o que levou o Napoleão a ordenar um ataque ao território russo.
A campanha militar francesa na Rússia foi uma tragédia. E é ela, a campanha militar francesa na Rússia, que desencadeia um processo de crise que se acentua com o desgaste das tropas francesas na Espanha. Por quê? Os franceses já lutavam a oeste. E agora eles invadem o leste. A invasão da Rússia leva a França a mobilizar soldados em duas frentes diferentes. Repito, a oeste contra os espanhóis e agora a leste contra os russos. Se os biógrafos do Napoleão Bonaparte estiverem certos, trata-se da maior campanha militar de até então. Por quê? Num prazo de aproximadamente 3 meses, Napoleão conseguiu mobilizar mais de 680 mil soldados. Só que aí, eu gostaria que vocês anotassem em algum lugar para quem está agarrando aí, rapaziada. Para quem está agarrando aí, eu queria que você anotasse isso em algum lugar. Esse exército francês não era apenas composto por soldados franceses. Aliás, ao que tudo indica, por volta de 350 mil desses 680 mil eram franceses. A metade, praticamente. A outra metade era composta por estrangeiros. A outra metade era composta por italianos. A outra metade era composta por poloneses. A outra metade era composta, inclusive, por portugueses. Pô, Marcão, peraí, aí não dá, né? Napoleão invade Portugal, mas ele tem simpatizantes em Portugal. Napoleão é uma figura conhecida em todo o continente europeu. Napoleão desperta o ódio dos espanhóis, mas desperta a simpatia entre os poloneses. Aliás, também por isso a Rússia rompeu com a França. Por quê? Porque desde o início os poloneses foram aliados dos franceses. Essa influência francesa sobre a Polônia ameaçava as fronteiras russas. Então, ruptura com o bloqueio continental e aliança entre França e Polônia. O Grão-Ducado de Varsóvia. Então, repito mais uma vez, muitos estrangeiros irão compor a Grande Armada, como era chamado o exército francês. Com relutância, repito, com relutância, o imperador Alexandre I manteve no posto de principal militar do exército russo o general Kutuzov, antigo combatente do exército russo. E coube a ele a adoção de uma estratégia que irá aniquilar as futuras pretensões expansionistas francesas. A adoção da estratégia da terra
arrasada. A adoção da estratégia da terra arrasada. General Kutuzov, não por acaso muito admirado nos dias de hoje, ainda nos dias de hoje, entre os russos. Em que consiste a adoção da estratégia da terra arrasada? Consciente de que o exército francês era numericamente superior, o general Kutuzov ordenou ao exército russo um recuo estratégico. Inicialmente, muitos militares franceses, ainda empolgados com a campanha militar, acreditavam que os russos não apenas estavam se acovardando, como estavam demonstrando, na prática, a superioridade do exército francês. Aos poucos, os franceses perceberam que o recuo era, na verdade, uma armadilha. E antes que você diga qualquer coisa, o Napoleão foi avisado de que não se tratava de uma mera fuga, se tratava de uma armadilha. Por quê? Veterano de guerra, o general Kutuzov sabia que uma das vantagens do exército francês sobre os demais exércitos era a rapidez de locomoção. Ó, quer escrever aí 55 quilômetros ao dia, você aguenta ou não? Ó, andar 55 quilômetros hoje e 55 quilômetros amanhã. Nos 2 primeiros dias de mobilização, quando as tropas saíram, elas marcharam, em média, 55 quilômetros ao dia. E por que as tropas francesas andavam tão rápido? Porque elas andavam sem peso. Elas se locomoviam sem o peso de mantimentos, como era até então típico, usual. Marcão, mas alguém vai ter que levar esses mantimentos. Tudo bem, eu entendi, o soldado francês não carrega peso para andar mais rápido. Mas alguém vai ter... Então, veja só, eu falei para você que a campanha vai envolver aproximadamente 690 mil soldados, ok? São mais de 150, presta atenção, 150 mil cavalos. Usados não apenas pela cavalaria, mas pelo transporte. Então, tenta imaginar os soldados andando num ritmo. E a guarnição andando num ritmo mais lento. Então o exército francês avança, mas os mantimentos não avançam com a mesma velocidade. Por quê? Porque o Napoleão, tradicionalmente, obrigava a infantaria e a cavalaria a se alimentarem em terras inimigas. Os franceses sempre se utilizaram dessa estratégia. Consciente dela, o que o general Kutuzov fez? Ordenou a destruição de vastas plantações, principalmente de trigo, que poderiam vir a ser apropriadas, que poderiam vir a abastecer as tropas francesas. Além disso, milhares de vilas e cidades foram esvaziadas. Então, de um lado, o esvaziamento das cidades, do outro lado, a destruição de plantações. Para tentar conter o avanço rápido das tropas francesas, os russos lutarão frontalmente contra os franceses em 2 batalhas. E serão derrotados nas 2, os russos.
Batalha de Smolensk e a Batalha de Borodino. Essa daí, ó, tá nos anais, viu? Sabe quando que essa batalha será superada? Vocês têm alguma noção ou não? Só na Segunda Guerra Mundial. Batalha de Borodino, por aproximadamente 140 anos, ela foi a batalha mais sangrenta. Em um único dia, mais de 70 mil pessoas morreram. Único dia. Batalha de Borodino, Batalha de Smolensk. Então o exército russo recua, mas enfrenta o exército francês em dois momentos. É derrotado nesses dois momentos. Mas ele consegue promover o desgaste e interromper o ritmo veloz que havia sido imprimido pelos soldados franceses ao adentrarem em território russo. A própria cidade de Moscou foi esvaziada, a própria capital, a cidade de Moscou. Existe uma curiosidade, uma lenda, em que o Napoleão, chegando a uma colina, que hoje é a Universidade de Moscou, próximo ao Kremlin, ali alguns quilômetros do Kremlin, Napoleão falou assim, vamos entrar. Por que nós vamos entrar? Porque nós vamos ocupar a cidade. Eu quero ocupar a sala do Alexandre. Então ele vai se entrar no trono do Alexandre I. Esperando que o Alexandre I viesse e acatasse um acordo de paz com os franceses, reconhecesse a derrota e aceitasse um armistício. É nesse momento que ele é aconselhado pelos generais a se retirar da Rússia. Por quê? Embora a invasão tenha acontecido no verão, a estratégia adotada pelo general Kutuzov objetivava, sem sombra de dúvidas, a luta no inverno. 30 graus abaixo de zero. 30 graus abaixo de zero. Um exército sem comida, ó, há diários aí, rapaziada. É porque, infelizmente, eu tenho que dar um ritmo aí na aula. Mas se alguém gosta desse assunto aí, ó, quiser estudar mais esse assunto aí, se alguém gosta disso aí, lembra aqueles cavalos lá que eu estava falando? Você já adivinhou, né? Já adivinhou. Agora presta atenção, não é assado não, é cru. Então há relatos dramáticos. Então daqui a pouco soldados famintos atacam as carroças que levavam doentes. Doentes ficarão no solo. Soldados morrerão desamparados, para que os cavalos se tornassem alimento. Além disso, ó, não estou exagerando, hein? Daqui a pouco eu vou aí, viu, gente, dar uma olhada nas perguntas. Eu não estou exagerando. Há relatos, se eles são verdadeiros ou não, mas são relatos, são fontes primárias. São testemunhas oculares. Há relatos de canibalismo. Por quê? Porque a conciliação fome e frio é insuportável. Ela leva o indivíduo à beira da loucura. Então, por exemplo, alimentar-se de cadarço, relatos, estou falando de relatos. Você vai comer um sapato, porra, porque é couro. Você está com fome, você está morrendo de fome. E é justamente nesse momento em que o inverno rigoroso chega, que o Napoleão ordena a recuada, ordena o retorno. E é justamente nesse momento de retirada, que assim, se alguém gosta de história militar, um exército em fuga se torna vulnerável. Porque ele não consegue, veja, ó, ele tá fugindo. Ele não tem retaguarda. Ele não consegue ter retaguarda. Ele está de costas. Ele não está recuando como os russos, ele está fugindo. Retirada das tropas. É nesse momento que o general Kutuzov ordena o avanço do exército russo. Uma tragédia.
Uma tragédia. 690 mil? Sabe quantos regressaram à França? 22 mil. Napoleão, para vocês terem uma ideia, estava com o rosto tão queimado, que ele não foi reconhecido. Quando chegou ao Palácio de Tulherias, ele não foi reconhecido. Para vocês terem uma ideia. Por isso que, deixa eu te falar, a gente está ao vivo aí, hein, gente? A gente está ao vivo aí. Presta atenção. É a opinião do Marcão, ok? É uma opinião, vou expressar uma opinião minha. Os russos fazem duas reivindicações. E eu estou com eles nas duas reivindicações. Primeira reivindicação, quem derrotou a França de Napoleão foi a Rússia, não foi a Inglaterra. Segundo, quem derrotou a Alemanha de Hitler foi a União Soviética, foi a Rússia. Não foi os Estados Unidos da América. Os russos são críticos em relação à batalha do dia D e a batalha de Waterloo. Elas são superdimensionadas. Por quê? Porque daqui a pouco, só em Stalingrado, morre. Veja, a quantidade de alemães mortos em batalhas no fronte ocidental representa, presta atenção, menos de 1/3 dos... Estou falando só da Batalha de Stalingrado. Aliás, por falar nisso, sabe como é que os russos chamam essa guerra aqui? A Primeira Guerra Patriótica. Como é que eles chamam a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Patriótica. É a reivindicação deles. E eles estão certos na reivindicação. Foram eles. Porque eu estou falando disso aí porque a Rússia é um país... Quer dizer, a Rússia é um país que se orgulha, em um certo momento, de ter interrompido os dois últimos grandes líderes expansionistas da história, que foram o Napoleão Bonaparte e o Hitler. Então, o exército russo ele avança. E esse avanço ele será catastrófico para a continuidade do Império Francês. Por quê? A Prússia, a Áustria e a Suécia, que eram países absolutistas, perceberam que aquele era o momento de aproximarem-se da Rússia e de organizar com ela um ataque definitivo à França de Napoleão Bonaparte. Então, no rastro da tragédia militar francesa na Rússia, a Batalha das Nações. 1812, Rússia, 1813. Bom, ela vai acontecer numa cidade alemã chamada Leipzig. Então, você pode encontrá-la em algum material aí com o nome de Batalha de Leipzig. Nessa batalha, diferentemente das outras, o papel de liderança de Condottieri não será da Inglaterra, será da Rússia. Coube a ela a liderança da chamada Sexta Coligação. Sexta Coligação. Eu vou colocar aqui, não tem Inglaterra. Rússia, Prússia, Suécia e Áustria. Aliás, duas curiosidades aí, viu? Eu falo curiosidade porque daqui a pouco a gente vai falar do processo de unificação da Alemanha. Aí eu vou voltar a falar dessa batalha porque ela vai mudar os rumos dos acontecimentos. Aliás, se você quiser anotar duas curiosidades aí. Sabe aquela cruz de ferro que você encontra no nazismo? Aquilo não é do nazismo, aquilo não é do Hitler. Aquilo vem de 1813. A cruz de ferro, que é uma homenagem concedida pelo exército da Prússia aos seus soldados que lutaram contra os franceses na Batalha das Nações. Além disso, ao que tudo indica, você lembra as cores da bandeira da Alemanha, né?
são as cores do uniforme do exército da Prússia que lutou contra a França na Batalha das Nações. Então, se você estiver animado aí, é o nascimento, brotou. Isso aqui é o germe da futura Alemanha. Até mesmo porque, para lutar contra a França, a Prússia vai ter que se aliar a outros estados alemães contra os franceses. Então, ela tem uma importância fantástica para a história da Alemanha. Só que nós vamos falar da Alemanha depois. Fica tranquilo aí, viu? Fica sussa aí. Nós vamos falar, um dos assuntos do segundo semestre é o processo de unificação da Alemanha, processo de unificação da Itália, chamadas unificações tardias, ok? Bom, então deixa eu parar de falar da Alemanha e vamos voltar a falar da França. É a Batalha de Leipzig. Claro, aqui é o tiro na nuca. Aqui é o tiro na nuca. Quer dizer, o exército francês foi destruído na Rússia. E agora o que se percebe é a derrota da França. É a derrota da França. A derrota da França. A França é derrotada. A sexta coligação vence. Vence e o que faz? Prende e envia o Napoleão, junto com alguns companheiros, numa ilha do Mediterrâneo, que é a ilha de Elba. Ok? E logo após a transferência de Napoleão para a ilha de Elba, começam as negociações que culminarão no Congresso de Viena. Só que o Congresso de Viena nem bem começou e chegou a notícia de que o Napoleão e seus apoiadores haviam fugido da ilha de Elba e regressado à França, provocando a fuga do sobrinho do Luís XVI, coroado com o título de Luís XVIII. Ele fugiu. Ele fugiu para a Inglaterra, ele fugiu do Congresso. Com o regresso de Napoleão e seus apoiadores à França, o Congresso de Viena é interrompido. E o Napoleão reassume o poder político. Só que a França não é mais a mesma. Os franceses não são mais os mesmos. Lembra que eu falei para vocês que eu tive a oportunidade de ler? Eu tive a oportunidade de ler uma das biografias do Napoleão Bonaparte. Vincent Cronin. Sabe o que ele fala aqui? Sabe o que ele fala aqui? Que quando Napoleão fugiu da ilha de Elba e regressou à França, ele não foi recebido de maneira calorosa pela população francesa. E ele mesmo notou isso aí. Uma indiferença, um olhar frio, ríspido. Os franceses estavam sentindo na pele o gosto amargo das guerras napoleônicas. Então, ao invés de ser saudado como um herói, como sempre fora, agora ele é recebido de maneira fria. Mas ainda assim com influência sobre os oficiais, a ponto de promover uma heróica resistência. O Liceu teve um intercambiário belga. Isso aí aconteceu por volta de 2008, 2009, ou 2007, 2008. 2008 eu tenho certeza. Ele ficou 2 anos aqui em Ribeirão. E ele era das proximidades de Waterloo. E aí ele mostrava fotos e tal, porque todo ano eles fazem essa encenação. Por quê? Porque o exército francês ele tinha aproximadamente 70 mil soldados. Metade dos soldados da chamada 7ª coligação. A 6ª foi vitoriosa
na Batalha das Nações. Então vamos lá. Formação de um lado, formação, vamos lá, da sétima coligação. Pega a sexta e coloca a Inglaterra, porque ela percebeu que ela poderia perder o papel preponderante para a Rússia. Então, já após a Batalha das Nações, ela consegue reassumir a liderança dos países que lutavam contra a França. Derrota da França. Derrota da França. Derrota definitiva do exército francês. Só que ao invés de enviá-lo para uma ilha próxima à França, você sabe para onde ele foi enviado, né? Lugar mais isolado do mundo. Ai, ô Marcão, eu quero me refugiar. Quer se refugiar? Vai para a ilha de Santa Helena. No singular, é o local mais isolado do mundo. É um rochedo localizado entre a América e a África, Atlântico Sul. Os ventos gelados que atormentarão a vida do Napoleão. Aliás, para torturá-lo, os ingleses construirão uma casa para ele voltada a esses ventos provenientes da Antártida, provenientes do extremo sul do Atlântico Sul. Envio de Napoleão para Santa Helena. E a partir do momento em que ele é preso em Santa Helena, então são dois momentos, próxima aula. O Congresso de Viena teve dois momentos, antes e depois do governo dos 100 dias. Evidentemente que eu vou priorizar o Congresso de Viena de 1815, e não este de 1814, porque as deliberações dele em 1815 foram muito mais significativas. Bom, resumo da história. Até hoje existe esse questionamento, mas ao que tudo indica, o corpo dele já foi exumado 3 vezes, e as 3 vezes constataram câncer no estômago, tumor no estômago, ok? Existe a ideia de envenenamento que ainda atormenta alguns historiadores, mas ao que tudo indica, ele morreu de câncer. Ele vai morrer em 1821. Em 1840, o corpo dele volta para a França. E na França, o corpo dele, em 1840, receberá um público de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Quer dizer, é um prestígio recuperado, né? E embora ele tenha levado o país às ruínas por causa das guerras, ele deixou uma obra bastante considerável que eu mostrei a vocês ao longo do curso. Firmeza, rapaziada? Correto? Então, a nossa próxima aula, relacionada à frente 1, evidentemente, a nossa próxima aula será sobre o Congresso de Viena. Mas deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Então, no final das... Vinícius. Então, no final das contas, o maior general da história foi o general Inverno. Então, velho, deixa eu te falar, ó, presta atenção. Por si só, o Inverno não ganha guerra, ok? Eu não sei se eu transmiti isso a você, mas esse não era o meu intento, esse não era o meu objetivo. O exército francês, agora, e o alemão na Segunda Guerra Mundial, sofreram com os rigores do inverno russo por causa das estratégias adotadas pelos russos. Os franceses caíram na armadilha. O Napoleão ele foi alertado. Em outubro ele foi alertado. A campanha começou em julho. Em outubro ele foi alertado. Alguns militares franceses disseram a ele que uma armadilha havia sido organizada. Então, embora os russos não aceitem a ideia transmitida pelos franceses de que os russos atearam fogo em Moscou. Os russos nunca aceitaram isso aí. Quem tacou fogo em Moscou foram os franceses. Agora, quem incendiou Moscou, a nós aqui em sala de aula pouco importa. Porque o que de fato importa
é saber que a estratégia adotada pelos russos foi eficiente. Agora, voltando à sua pergunta, você já viu o tamanho da Rússia, né, velho? A Rússia não cabe no mapa mundi. A Rússia não cabe no mapa. Aliás, para acabar, esse biógrafo que eu li fala que o Napoleão não queria conquistar a Rússia, queria colocar a Rússia de joelhos. O Hitler queria escravizar a população soviética. Até mesmo porque, para os nazistas, comunismo e judaísmo andam de mãos dadas. Judeu é comunista, comunista é judeu. Tanto que quando os alemães invadem a União Soviética, o exemplo que o Hitler tem para dar aos seus soldados é aquilo que foi promovido pelos romanos contra os cartagineses no norte da África. Eliminar, não sobrar nada, né? Napoleão não tinha esse intento, eliminar os russos. Ele queria colocar os russos de joelhos. Agora, um exército não é derrotado, o inverno por si só não derrota ninguém. O que derrota é a estratégia, e a estratégia adotada pelo Kutuzov foi bastante eficiente. Perfeito. Natan, por isso agora a Áustria se vê em condições de compor uma coligação anti-Napoleão. Então, o que você tem que perceber é o seguinte, que a tragédia na Rússia abriu espaço para que os países absolutistas se reorganizassem, voltassem a se reorganizar contra a Revolução Francesa. Moisés, Marcão, foram em muitas batalhas que os russos usavam a estratégia de levar as tropas inimigas para o território deles e trazer dificuldades por conta do frio. É o seguinte, tá, aí deixa eu fazer uma análise comparativa com o exército alemão. Eu também li a biografia do Hitler, Jan Kershaw e tal. O Jan Kershaw, ele fala que é o biógrafo do Hitler. Jan Kershaw vai falar o seguinte, que a estratégia adotada pelo Hitler foi uma estratégia, então ele joga a culpa no Hitler. Então, fazendo uma análise comparativa, nem se aproxima o Hitler de Napoleão, em termos de higiene. Não é até mesmo porque o negócio do Hitler é ficar pintando, cara. O negócio do Hitler é arquitetura, é falar com o arquiteto. Ele gosta de conversar com o Albert Speer, projetos e tal. Essa é a vibe dele. O negócio dele não é estudar a guerra e tal, ele nunca foi nessa daí. Por quê? O que os alemães fizeram na União Soviética? Ao invés de se unirem em torno de uma só frente militar, ao invés de garantir a coesão, o exército alemão se dividiu em 3 frentes na União Soviética. Mas, quando o terceiro exército chegou a Stalingrado, uma parte se dirigiu para o Cáucaso. Quer dizer, além dessas 3 frentes, foi formada uma 4ª divisão. Então, o exército alemão que invadiu Stalingrado, o terceiro exército não estava coeso. Então, a estratégia é outra, mas sem sombra de dúvidas. Quando o inverno chega, o que se percebe é que os armamentos alemães, glorificados, não estavam adaptados para a luta no inverno. Além disso, o Stalin conseguiu deslocar o parque industrial para o Extremo Oriente. Ele deslocou o parque industrial. Você imagina o que é deslocar uma siderúrgica, todo mundo levando a siderúrgica nas costas. Então ele conseguiu manter intacta a sua indústria de guerra, a sua indústria militar. Firmeza? O que está inscrito é Congresso de Viena. Congresso de Viena, Congresso de Viena. São dois momentos do Congresso de Viena. Ok? Então, tem essa daí, viu, Vinícius? Isso é legal, cara. Se você gosta de estudar história militar, isso é um bom caminho aí, viu? Elas não funcionam. Entendeu? Não por acaso os armamentos russos, até hoje, eles são conhecidos por isso. São rústicos, não quebram. Kalashnikov, até bebê consegue manusear, até bebê consegue montar. Atira, funciona debaixo d'água. Se você tiver com um fuzil russo, ele funciona debaixo d'água. Entendeu? Os tanques estavam preparados, os tanques alemães não estavam preparados, né?
Se você pegar um tanque alemão e um tanque russo, o tanque alemão é superior ao tanque russo. Mas ele não tem essa adaptação, né? Aos rigores do inverno, às alterações climáticas. Ok? Firmeza, gente, já deu tempo, eu tenho que vazar aí. Rapaziada, mais uma vez um abraço a todos, viu? Satisfação, manda um salve aí pra gente se despedir. Manda um salve aí, pô. Não tem ninguém para mandar um salve? Flávia, Vinícius, Moisés, Felipe, Letícia, Lucas, Natália, Felipe de novo, Maria Alice, Pedro Galvão, Evandro, Lucas. Mais uma vez um abraço a todos, viu? Tchau, tchau.